Sabe aquele sofrimento que parece que não tem fim? É uma dor tão profunda que você acredita que não vai passar? Pois é, vai passar. E sabe aquela sensação de alegria tão incrível que você fica com aquele gostinho e desejo de que ele nunca termine? Pois é, você já deve ter se dado conta que ele também passa. Uma coisa é um fato: a impermanência está na nossa vida o tempo inteiro. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que sim, nada é para sempre. O nosso corpo muda, a nossa mente, os nossos gostos, o que a gente quer ser quando crescer, ou o que a gente quer fazer, ou até mesmo o lugar porque a gente quer viajar, tudo no fim das contas muda. Então a gente precisa aceitar isso e se libertar, porque não tem nada melhor e mais tranquilizador, no fim das contas, de que, principalmente quando a gente está num momento ruim, a gente ter aquela sensação ali de que tudo bem, isso não é para sempre, eu vou superar. Enfim, meu nome é Isabela Queiroz e esse aqui é o Caminho do Buda, você pode me chamar de Bela. E aqui eu compartilho um pouquinho sobre a minha trajetória em ser uma pessoa melhor, em atingir a iluminação, mas também sobre os meus estudos sobre o budismo. Então, se você já segue o canal, aproveita já para dar o like de uma vez, não deixa para depois. Mas se você ainda não segue e está conhecendo, pode esperar, pode segurar o dedo e fica comigo até o final. E aí você vê se vale a pena. Dá o like e também aproveitar para se inscrever. Enfim, falar sobre impermanência, na verdade, é um tema em que eu reflito o tempo inteiro, porque tem momentos em que eu fico um pouco preocupada que tá tudo tão bem, que parece que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E isso faz parte da impermanência, na verdade, realmente, tá tudo muito bem, e às vezes, né, em alguma determinada fase da vida, e que vem aquele medinho de que: "Caramba, então o que vai dar errado?". Mas saber disso, saber de que não vai aquela felicidade ou aquela tranquilidade não vai ser para sempre, ela pode ser realmente libertadora. E não por um sentido de que: "Caramba, então alguma coisa ruim vai acontecer, então eu já tenho que me preparar e tal". Não é sobre isso, não é sobre isso. Da mesma forma como pelo lado, vamos dizer, ruim da coisa. A coisa tá ruim, mas não vai durar para sempre. Então tem um pouquinho ali de sentido de positividade, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos quebrar isso aqui em blocos, tá? No Japão, esse conceito de impermanência, né, que se chama Mujo, ele é tão central que moldou, no fim das contas, profundamente a estética e a cultura japonesa. Vai da arquitetura, da cerimônia do chá, das flores das cerejeiras, que são celebradas, não só porque elas são bonitas, mas é porque elas justamente florescem por pouquíssimos dias. Elas são uma coisa assim impressionantemente bonito e por toda a cidade, e acaba que depois elas, em poucos dias, elas se vão. E então é tão celebrado por isso também, porque não fica tanto tempo. Então a gente tem que desfrutar aquilo, desfrutar o a beleza da cerejeira, né. Então, a beleza, no fim das contas, ela não é somente pela estética, mas pela não permanência delas, né. Então é exatamente o oposto, a não permanência da coisa é que faz ela ser importante, faz ela ter valor. Então, no budismo, o ensinamento do Buda revela essa impermanência através da observação atenta do momento presente. Tudo que você é, o seu corpo e a sua mente, no fim das contas, é um está em processo contínuo de mudança, de cada momento é uma coisa diferente, você aprende uma coisa diferente, você muda de opinião. Então a gente consegue entender que não existe nada fixo, no fim das contas, né. Então, esse esse essa mudança pode ser celebrada e observada de uma maneira mais quase que poética, no fim das contas, porque a gente
pode justamente valorizar mais o o momento bom e também, compreender de que aquele momento ruim vai passar e a gente não precisa, se apegar ao sofrimento, porque tem muita gente que também acaba se apegando a estar sofrendo, né. Então, é muito comum ouvir, né, que, tudo é impermanente, né. Todo mundo fala: "Ah, a mudança é", assim, as pessoas sabem do conceito, só que costumam associar isso ao pessimismo. Muitas vezes. Então, assim, como se inclusive associam o budismo, justamente porque o budismo fala que tudo é impermanente, fala assim: se tudo é impermanente, então eu não preciso fazer nada, eu posso, ficar aqui numa vida muito passiva que tá tudo bem", né. Só que a gente aprende no budismo exatamente o contrário, porque assim, vamos lá, vamos pensar nessa lógica ocidental, dominante, né, que a gente é treinado desde pequeno a viver nos 2 polos, em que é sucesso ou fracasso. É isso. Então, enquanto as coisas vão bem, somos vitoriosos, e quando as coisas vão mal, a gente tem que se sentir derrotado. E vivemos ali perseguindo o positivo o tempo inteiro e fugindo do negativo, do tipo assim: "Não, eu tenho que evitar aquilo ali, porque aquilo é fracasso e aquilo é ruim". E aí você pode botar isso no cenário que você quiser na sua vida, seja no cenário amoroso, de relacionamento com amigos, pessoas, trabalho, ou justamente conquistas materiais. Enquanto você não tem alguma coisa, você ainda é um fracassado. Enfim, bote esses polos aí no cenário que você estiver vivendo, né. Então, assim, a gente costuma fixar a ideia de fracasso e derrota né, nesse polo, como se fosse muito preto no branco. Beleza. Só que isso pode ser um pouquinho uma dualidade um pouco enganosa, até porque o suposto sucesso, ele pode vir com uma grande caixa vazia de sentido. Você pode ter conquistado alguma coisa, sei lá, vamos dizer no mundo intelectual, você pode ter conquistado, sei lá, um doutorado, que realmente é né, existe muito esforço, muito tempo, só que aquilo ali pode não servir de absolutamente nada para você, vamos dizer assim. Aquilo ali você pode ter só se estressado e de repente você não vai nem trabalhar com aquilo, academicamente, de repente, ou nem no seu trabalho vai te servir. Pode ter sido uma grande caixa vazia de nada. Então, e às vezes uma derrota, vamos dizer assim, um fracasso, pode ter ali tanta joia de aprendizado. Você pode ter passado por tanta coisa que de repente, sei lá, você não conseguiu alguma coisa, conquistar alguma coisa, não sei, de repente pessoas aí que estão tentando empreender, por exemplo, e tá ali dando com a cara no muro o tempo inteiro, mas aquilo ali não é necessariamente um fracasso. Aquilo ali pode ser justamente uma um uma série de aprendizados, sabe. Caramba, por que pensar nisso o tempo inteiro, assim, nessa dualidade tão preto no branco, né. Então as derrotas, assim, podem ter justamente esse valor mais bonito do que a gente pensa. Enfim. Então, quando a gente acaba aceitando esse princípio da impermanência, as 2 coisas acontecem ao mesmo tempo, e ambas podem libertar a gente. Uma é que a dor mais intensa que você está vivendo agora não é permanente, e por mais que pareça, né, por mais, assim, doloroso que seja e parece que, enfim, vai durar muito tempo, ela é transitória. Então isso não é para você negar a dor, e ter aquele positivismo barato e que algumas pessoas chamam de positivismo tóxico. Não é sobre isso, não é sobre você negar e fingir que aquilo não acontece, "Ai, não, vai passar, tá tudo bem, não sei o quê", não. Mas ela remove aquele peso de acreditar que ele vai durar para sempre. Então saber que ele não vai durar para sempre, faz você pelo menos estar assim: "Não, tudo bem. Vamos ver então como que as coisas podem ser feitas e melhoradas",
né, e enfim, ter uma calma sobre aquele momento, né. E a outra coisa que a gente aprende também é essa urgência de viver o presente. Por que urgência? Assim, se tudo passa, incluindo as pessoas, né, os nossos ciclos de amizade, eles mudam, às vezes, com o tempo. As pessoas que a gente ama se vão, né. Enfim, então a gente acaba querendo aproveitar o presente de maneira real, significativa, poder fazer memórias, poder guardar aqueles momentos que são tão gostosos e bonitos de verdade. E não ficar pensando: "Caramba, isso aqui vai passar", e ficar com aquela saudade de alguma coisa que você ainda está vivendo, do tipo: "Ai, não, eu não vou nem fazer, eu não vou nem curtir, porque aquilo". Não, vai passar, então curte, viva, esteja presente, né. Então, assim, essa coisa de aproveitar o momento, ela deixa de ser uma frase motivacional, de frase de caneca, e passa a ser justamente um estilo de vida. Você passa realmente a viver intencionalmente, sem se arrepender de: "Caramba, eu tive um momento maravilhoso e eu não desfrutei", né. Então, a a gente já aprendeu aqui, né, que a impermanência, ela é uma responsabilidade, ela não é uma resignação passiva, no fim. Não, não é. Ela é uma responsabilidade que você toma e, caramba, você consegue avaliar o momento e entender: "Caramba, eu estou vivendo um momento bom, então eu vou aproveitá-lo, eu vou desfrutá-lo de verdade". Ou estou passando por uma fase difícil, caramba, vou vivê-la, vou buscar passar com dignidade e aprender com ela, porque ela vai passar também. Então, o que que eu tenho que aprender nesse momento, né? Enfim. Então, assim, a compreensão disso é a chave, porque não é somente a compreensão, na real, né? É a compreensão e a ação. No momento em que você estiver vivendo, tenta lembrar de que, por ser impermanente, você deve dar um valor àquilo real, seja para viver e desfrutar, ou para entender e ter aquela esperança de que a coisa vai passar assim, né. Então, como praticar, né, no dia a dia, no fim das contas. A primeira coisa eu já falei, é lembrar que as coisas ruins vão passar, então a gente não precisa negar a dor, mas ter aquele contexto real de que a natureza da vida, ela é impermanente. A segunda também, já falei aqui, é que você não precisa resistir a esse impulso de se recuperar, né, da coisa ruim, ou que você precisa, sei lá, ficar com medo de que a coisa boa vá acabar. Não, esteja ali e viva o momento, né. E o terceiro é eu o que que é que eu tô aqui tentando manter na minha vida. Eu acho que inclusive é o mais importante. Se a vida é impermanente e eu devo estar nessa mudança também, o que que é que eu estou segurando? O que que é que eu não estou deixando ir? O que que é de repente no meu caráter, na forma que eu, né, que eu sempre falo: "Ah, mas eu sou assim. Ah, mas essa é a Isabela, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou ser assim para sempre". Caramba, se tudo é impermanente, inclusive a gente, inclusive a forma como a gente pensa, como a gente é e deve ser, será que existe alguma coisa aí em você que você deveria talvez deixar, que já passou, que, enfim, foi numa fase, né, anterior que já não cabe mais no seu eu de hoje e tudo bem? O que que é isso? Não precisa me falar o que que é, mas se existe, comenta aqui, fala assim: "Não, realmente, caramba, eu acabei de me dar conta, tem uma coisa assim que eu estou presa, achando que eu deveria manter e na verdade não faz nem sentido mais no
no meu novo eu, no meu eu de hoje, né? Ou, caramba, eu ainda não mudei, mas é alguma coisa que eu preciso mudar. Enfim, não precisa, de repente, se abrir tanto, mas se existe, fala para mim assim: sim, eu tenho que mudar. Ou sim, ou não, eu, na verdade, tô bem. Tá bom? Mas fala aqui comigo, deixa eu saber, porque eu sei que tem algumas coisas que eu preciso melhorar e mudar. Então, eu acho que a impermanência, no fim das contas, faz parte e é muito importante. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like. Se você curtiu de verdade, se inscreve no canal para poder receber mais vídeos como esse. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!